Começando aqui nosso programa Fute Sagrado, Debate Bola. Hoje está aqui comigo o Jefferson. E aí, Jefferson, você acha que o campeonato acabou já? Pra mim já pode dar a taça já, mano. Nosso timão tá firme e forte aí. Se depender muito, não vai precisar de 38 rodadas, não, mano. Você não vê nenhum time com chance de tirar o título do Corinthians esse ano, ou pelo menos disputar o título até o final, no segundo turno? Ah, não, pra ser bem sincero, tem sim. Tem o Santos, tem o Flamengo, Cruzeiro, fazendo um ótimo campeonato aí. E vão dar trabalho um pouco mais pra frente, porque é difícil você viver com um campeonato só com vitória e não ter derrota. Uma hora vai chegar, vai cair a casa. Aí espera, não quero, né? Mas é uma coisa que pode acontecer, mas estamos torcendo para que não. É inegável, né, que uma hora o Corinthians vai perder algum jogo, ou ter uma sequência de jogos que não ganhe. Mas também esses times que podem disputar o título com o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o Santos e o Grêmio, eles estão em duas competições paralelas, né? A Libertadores e a Copa do Brasil. E isso também é uma desvantagem para eles, né? Porque eles vão ter que poupar o time no Campeonato Brasileiro, não é verdade? Sim, vão ter que poupar jogadores importantíssimos para jogos decisivos nos outros campeonatos. Mas acredito sim que eles vão jogar com a maior camisa e vão acabar dando trabalho aí mais para frente aí. Vamos falar aqui sobre o clássico então. Quarta-feira, o Corinthians ganhou do Palmeiras dentro do estádio do Palmeiras. O Corinthians chegou a duas vitórias no estádio do Palmeiras, tem mais vitórias sobre o Palmeiras do que o Palmeiras lá dentro. E você acha que o Corinthians ele jogou bem? Porque o Corinthians teve três finalizações só no jogo inteiro, fez dois gols. O Corinthians jogou de forma inteligente ou o Palmeiras é, não deixou o Corinthians jogar e o Corinthians acabou fazendo gol em lances isolados? Ah, Corinthians foi um time bem retranqueiro. Se você lembra muito bem, o nosso querido amigo Douglas, que hoje não tá com nós aqui, falou que o Corinthians ia fazer isso, ia fechar a casinha e ia pro contra-ataque. Dois lances foi o que aconteceu. Não teve como. Saída de bola lá, teve aquela bola pra frente, o Romero cruzou na área e o Guilherme Arana acabou sofrendo pênalti. E depois um pouco ainda teve o Romero lançando pro Arana. Foi os dois destaques da partida do clássico, né? Na verdade. Com certeza, né? O Romero não só pelo lance que ele recupera uma bola na linha de fundo e surpreende todo mundo ao dar o passe para o Arana, porque o normal ali seria ele dar o passe para o jogo que estava mais perto. E também no segundo gol, em que ele dá um belo passe, né, uma bela assistência para o Arana fazer o gol. E sobre o Palmeiras, você acha que o Palmeiras ele foi surpreendido pela maneira que o Corinthians jogou? Porque o Corinthians já havia jogado desse jeito contra o Grêmio, né? E talvez fosse surpresa ali, porque seria o primeiro grande confronto do Corinthians no campeonato contra o Grêmio. Mas você acha que o Palmeiras isso foi pego de surpresa? Ou então o Corinthians que foi muito bem e o Palmeiras não teria chance, se continuasse jogando, o Corinthians teria ganhado? Não, o Palmeiras fez um excelente trabalho, sem sombra de dúvida nenhuma. E não soube aproveitar tão bem as oportunidades que tiveram. Não tava dando nada certo, era um dia que não tava nada certo pro Palmeiras. Mas duas oportunidades que o Corinthians teve, foi lá e fez. Eu vejo diferente. Eu acho que o Palmeiras que jogou muito mal, porque o Palmeiras, ele não é que ele vem que ele jogou mal esse jogo só, ele vem sendo mal treinado pelo Cuca. O Palmeiras jogou sem esquema tático, era só chutão e cruzamento. O Palmeiras deu 50 cruzamentos na área e uma zaga do Corinthians que fecha muito bem. Vocês podem ver nos lances do jogo que tanto o Pablo quanto o Balbuena eles fecham para o meio da pequena área, eles não ficam abertos nos cruzamentos. Por isso que eles cortam a maioria dos lances. E o Palmeiras, até no segundo tempo, em que o Cuca colocou o Mina de centroavante, buscando a bola aérea, isso não surtiu efeito. Mas sobre até essa escalação do Cuca, e você acha que o Cuca errou na escalação inicial, quando ele colocou o Tietchan na lateral direita e tirou o Zé Roberto da esquerda? Ser sincero, o Palmeiras montou um elenco bem forte para disputar todos os campeonatos que ia jogar. Só que com mudança de treinador no meio do Paulista, não tem como o técnico ficar acertando. Ele chegou, o Cuca ele sabia muito bem a peça que ele ia precisar. Ele precisava só de um camisa 9, né? E acabou tendo que o Palmeiras acabou comprando vários jogadores
E dificultou a vida dele agora, porque ele não tá sabendo mais administrar o time, não tá achando um elenco correto. Ele não tem um cara pra falar assim, não, esse é meu titular, titular, titular. Ele não tem isso. Você falou do centroavante, o Palmeiras contratou o Borja, pagou muito dinheiro no Borja e tinha lá jogadores como o Alexandro, o Rafael Marques e outros também, o Leandro Banana, que o Palmeiras dispensou no passado. Esses caras não são melhores que o Borja? Ele é um ótimo jogador, Borja. Mas, tipo, adaptação do futebol brasileiro, de onde ele vem, ele é um cara que ele ficava parado no Atlético Nacional. Os caras serviam ele, ele ficava parado. Ele é um jogador parado. E no Palmeiras tem muito que correr, porque o futebol brasileiro é dinâmico. É correria, né? Pegou a bola, tocou, correu, pegou, tocou a bola, correu. Então ele é um jogador parado, ele é morto. Então dificulta para ele se adaptar um pouco ao futebol brasileiro agora. Se der certo, daqui mais ou menos ainda um ano ainda. Vai demorar um pouco ainda, quase um ano ainda, mas falando pra você, vai ser difícil ele se adaptar. Porque ele é um jogador que, de 6 meses na carreira dele só, né? Que ele foi bem nas semifinais da Libertadores contra o São Paulo, em que ele fez 4 gols em 2 jogos, fez gol na final. Mas antes disso, o Borja ele é um jogador de 24, 25 anos. Ele não é um jovem, ele já teve na Europa e não deu certo lá. E foi bem na segunda divisão da Colômbia e depois no Atlético Nacional, nas finais da Libertadores. Mas o Palmeiras tinha jogadores lá, o Alexandro, apesar da torcida do Palmeiras não gostar muito dele, é um cara que, no jogo de ontem, poderia fazer diferença porque é um cara alto. O próprio Rafael Marques, que fez gol em clássicos contra o Corinthians, o São Paulo e o Santos. Ou então o Leandro Banana, que o Palmeiras tinha lá, que fazia gol todo jogo também. Mas falando sobre ainda a escalação do Palmeiras, você acha que o Felipe Melo poderia ter jogado? Porque o Palmeiras contratou ele para exatamente jogos como esses, clássicos, jogos de Libertadores. E ontem, quarta-feira, ele ficou no banco, jogou o Thiago Santos. Eu acho que ele é muito mais jogador do que o Thiago Santos, apesar de eu não gostar tanto do futebol do Felipe Melo. Acho que ele é um jogador perigoso, que num jogo de mata-mata ele pode perder a cabeça e deixar o time na mão. Mas qualquer jogo, na verdade, ele é muito mais jogador do que o Thiago Santos. Você acha isso também? Ah, sim, sem sombra de dúvidas. Ele é um ótimo jogador, joga 10 vezes mais do que o Thiago. Mas ele ficou machucado. Acho que ele ainda não pegou condicionamento físico ainda, ritmo de jogo ainda, para poder tá dentro do time ali ainda. Ele vai demorar, ainda acho que mais uma rodada ainda para voltar. Porque quando ele voltar, o Palmeiras também tem jogos decisivos agora pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Jogos que o Palmeiras está em desvantagem, né? Empatou com o Cruzeiro 3-3 na Copa do Brasil e precisa ganhar em Belo Horizonte. E contra o Barcelona de Guayaquil também, o Palmeiras perdeu de 1-0 lá e é um resultado perigoso, porque esses times vêm aqui, se fecham, jogam por uma bola, e o Palmeiras na Libertadores teve dificuldade para ganhar em casa, tanto do Peñarol e do Jorge Wilstermann. E nesses 2 jogos, ganhou 2-1, ganhou 1-0 do Wilstermann e 3-2 do Peñarol. Esses resultados não classificam o Palmeiras contra o Barcelona. O Palmeiras vai ter que jogar muito mais do que jogou nesses jogos. E você falou que o Palmeiras trocou de técnico durante a temporada. Inclusive, o aproveitamento do Eduardo Batista é muito superior ao do Cuca. Você acha que o Cuca ele vem fazendo um bom trabalho? Ou então ele poderia fazer um trabalho melhor do que ele vem fazendo, um trabalho parecido com o do ano passado? Ah, não, sem sombra de dúvidas, ele tá totalmente errado. Ele até na coletiva de imprensa lá do Palmeiras, lá, ele até citou que ele é o culpado. Ele não tá conseguindo montar o time, ele não consegue achar o time ideal. Tá faltando pra ele só isso, acho que pra encaixar e embalar o Palmeiras. Porque elenco tem, falta ele achar o time certo. Acho que ele tá jogando muito, tipo assim, muitas vezes com o William, Roger Guedes, sendo que são dois caras que fazem a mesma função. Então, se os dois fazem a mesma função, os dois bate cabeça e não vai conseguir fazer certo. E o Roger Guedes acabou o jogo jogando como um ala praticamente, né? Porque o Palmeiras acabou com vários atacantes, o Mina improvisado no ataque. E, para falar a verdade, o Cuca, o trabalho dele, eu acho que tem prazo de validade. Eu acho que os jogadores não gostam do Cuca. O Palmeiras já tinha o problema no elenco com o Cuca ano passado.
E os jogadores acabaram segurando esses problemas, porque o Palmeiras estava disputando um título que o Palmeiras não ganhava havia mais de 20 anos, e eles acabaram não expondo esses problemas. Mas é evidente que os jogadores não gostam do Cuca. Até o Cuca, a maneira dele de trabalhar, quando ele vem, o trabalho dele tendo queda, foi assim em outros clubes, no próprio Fluminense, no Flamengo, no São Paulo, ele acaba abandonando o barco. Ele não tem um histórico de recuperação do trabalho dele, vem mal e depois se recupera. Mas o próprio auxiliares do Cuca lá, ele tem o Cuquinha, que é o irmão dele. O que esse cara faz? Ele tá lá pra nada? Tá sugando dinheiro do Palmeiras, pô? Outros dirigentes do Palmeiras, o Alexandre Matos lá, contrata todo mundo e não vê que o Palmeiras precisa de lateral. Sai contratando de baseada aí e as carências do time ele não vai atrás. Você acha que o Palmeiras, você concorda comigo? O Palmeiras precisa de laterais? Sim, precisa. Carência no lateral que só tem ali o Egídio, parece ali, né? Porque o Zé Roberto ele joga como improvisação. Mas teria que correr atrás. A comissão técnica tem toda a culpa por não estar procurando resolver o problema na carência que tem de laterais. E a parte de trás também, que acho que a zaga também não tá bem, não vive um bom momento. Precisa de mais jogadores e o Palmeiras não vai atrás disso. Vamos ver, né, se o Palmeiras se recupera na próxima rodada, né? E o Palmeiras joga com Vitória, domingo, 11 horas da manhã em casa. E se o Palmeiras, eu não vejo chance do Palmeiras ser campeão mais, porque já ficou a 16 pontos do Corinthians e tem outros times na frente ainda. O Palmeiras vai ter que poupar jogadores se avançar na Libertadores, na Copa do Brasil. E para mim o campeonato pro Palmeiras acabou. E o ano do Palmeiras pode acabar daqui a um mês, se for eliminado nesses outros dois campeonatos. Mas o outro time também que está em situação parecida do Palmeiras, mas muito pior, situação parecida eu digo assim, né, na questão do futebol, não vem jogando bem. É o São Paulo, né, que empatou com o Lanterna Atlético Goianiense ontem em casa, estava ganhando o jogo, por 2 vezes cedeu o empate, da segunda vez ainda, fez um gol aos 39 do segundo tempo e acabou deixando o Atlético empatar. Você vê saída para essa situação do São Paulo? Ou o São Paulo vai cair mesmo e vai continuar jogando esse futebol medíocre que vem jogando há muitos anos? Desde 2008, o São Paulo não ganha um título de expressão. A crise do São Paulo é desde 2008. O São Paulo ganhou uma Sul-Americana em 2012, um jogo de um tempo só, um jogo que não acabou. Porque o jogo contra o Tigre teve um tempo só. E desde 2008 o São Paulo vem com times medíocres, não ganha clássicos e sempre perde em jogos decisivos. A torcida não comparece ao estádio. Você acha que o São Paulo vai se livrar do rebaixamento esse ano ou esse ano vai cair mesmo? Então, é jogo após jogo, né? Tem ali a parte de baixo, tá bem bolada ali, tá difícil pro São Paulo. Chegou técnico novo agora, no Dorival Júnior. Estreou com empate. Vamos ver, né? Vai demorar um pouco pro Dorival achar um time bom pra ele, mas vai demorar. É uma coisa que não tem como falar, me explicar, porque tá difícil pro São Paulo e se não abrir o olho vai cair mesmo. A torcida do São Paulo pegava no pé, né, de jogadores como o Lucão, o Denis, mas esses caras saíram do time e o São Paulo não continua não ganhando. O problema não era eles, o problema é talvez a falta de vontade dos jogadores, porque você vê o Corinthians que também não fez grandes investimentos esse ano, o time não mudou muito em relação ao ano passado, mas os jogadores correm pelo treinador, compraram a ideia do treinador, e isso não acontece nem no Palmeiras e nem no São Paulo. E o São Paulo que teve como técnico talvez o maior ídolo da história do São Paulo, que é o Rogério Ceni. Apesar de que ele não é um cara muito querido por outras torcidas, só pela torcida do São Paulo, e você sabe que os jogadores, na maioria das vezes, não torcem pelo time que jogam, às vezes torcem para outro time. Talvez tivessem problemas com o Rogério, mas o que o São Paulo vem mostrando nos últimos jogos é que o problema não era o Rogério, o problema são os jogadores mesmo. Você concorda com isso? Ah, sim, tá, é um fato verídico isso. Falta de amor à camisa tá pegando firme ali no São Paulo ali. Não tem. Dá dó do São Paulo, porque é um clube grande. Você vê o histórico de títulos do São Paulo
E você acaba tendo dó do São Paulo pela fase que vive. É difícil e é a mesma coisa que está acontecendo com o Palmeiras. A direção do clube não está indo atrás dos reforços certos. O São Paulo, como eu disse, vem nessa fase desde 2008, né? Coincidentemente, quando o Corinthians e o Palmeiras pararam de jogar no Morumbi. O São Paulo vem com muitas brigas políticas nesses últimos anos. Teve impeachment de presidente, briga entre o Juvenal, que era o presidente, com o grupo que está administrando São Paulo hoje. Isso prejudica muito os times, né? O Corinthians, por exemplo, quando caiu por causa de problemas fora de campo, principalmente, com problemas de lavagem de dinheiro e outras coisas. Mas o São Paulo esse ano, se ele quiser escapar do rebaixamento, porque tem time pior que o São Paulo. O próprio Atlético, o Avaí, o Vitória, são times ridículos. Não jogam futebol. O São Paulo tem camisa, mas isso pode ser uma vantagem ou também pode ser uma desvantagem, porque esses outros times estão acostumados a entrar no campeonato para não cair. Jogam para isso. Eles acabam se matando, mas um ou dois escapam. Time grande, quando entra na zona de rebaixamento, que não está acostumado a passar por essa situação, acaba tendo dificuldade para sair e não acaba saindo. O São Paulo tem que tomar muito cuidado. Não pode pensar, faltam um turno inteiro, faltam 20 jogos, faltam 10. Porque chega lá na frente, falta um jogo, precisa ganhar fora de casa, acaba perdendo. Acontece também problemas de erros de arbitragem, e que acontece com todo mundo, mas ficar reclamando disso ou daquilo, quem foi prejudicado ontem foi o Atlético Goianiense, que o primeiro gol de São Paulo estava impedido. E falando aqui rapidamente, outros jogos aqui. Flamengo 0, Grêmio 1 e Atlético Mineiro 0, Santos 1. Foram jogos com resultados surpreendentes pelos elencos do Atlético e do Flamengo? Sim, foram. Principalmente porque os dois jogos, quem perdeu foram os mandantes ainda, né? Foi uma rodada, se você pegar e analisar a rodada toda, foi uma rodada bem difícil para os mandantes. Só o Sport ganhou como mandante essa rodada, né? Sim, só o Sport. Ainda teve Diego Souza ainda tendo a volta dele ainda. Mas se pegar foi difícil para os mandantes. Tanto que só o Sport ganhou. E o elenco de cada um tava pesado, mano. Porque não sei o que vem acontecendo com certos times. Chega na hora, tá meio que pipocando. E na próxima rodada aqui, quem você acha que ganha? Corinthians e Atlético Paranaense, jogo nesse sábado na Arena Corinthians. Eu tô com uma certa dúvida aí, porque o Atlético Paranaense vem fazendo partidas boas. Sid Clay se destacando pela lateral todo o jogo, sendo um dos melhores jogadores do time. E eu acho que vai acabar dando empate, 1-1. Eu acho que o Corinthians acaba ganhando esse jogo. Talvez seja até parecido com o jogo contra a Ponte no último sábado, que o Corinthians teve dificuldade para abrir o placar, mas fez um gol e no começo do segundo tempo acabou fazendo outro e matou o jogo. Agora, Palmeiras e Vitória. Você acha que o Palmeiras se recupera da derrota no Clássico ou vai perder mais pontos em casa? Porque o Palmeiras já tinha perdido pontos, né, jogando em casa nesse campeonato. Não, eu vejo essa rodada pro Palmeiras como uma rodada boa. Eu acho que o Palmeiras vai sair bem e vai acabar ganhando. Principalmente porque o Vitória não é tão time quanto o Palmeiras. Vasco e Santos no Rio. Olha, difícil, hein? Porque o jogo vai ser no Engenhão. O Vasco cumpre pena porque tá por causa da briga lá no jogo contra o... Foi o Fluminense, né? Não foi o Flamengo, né? Isso. Aí acabou dando aquela briga e a TSJD decidiu punir com portões fechados e outro campo. Então, o Santos está fazendo belos jogos fora de casa. Eu acho que o Santos vai ganhar esse jogo. Eu também acho que o Santos acaba ganhando esse jogo, até porque a defesa do Vasco não inspira muita confiança na própria torcida, né? E o Luiz Fabiano também não vem resolvendo os problemas ofensivos do Vasco. E Chapecoense e São Paulo, você acha que a Chapecoense que vem mal no campeonato também, ou pode ganhar, ou o São Paulo vai ganhar, e mesmo que ganhe, não sai da zona de rebaixamento, rapidamente? Eu acho que o São Paulo ganha essa. Eles vão tentar suspirar para sair da zona de rebaixamento e vão ganhar essa. Tá bom, muito obrigado, Jefferson, muito obrigado a você que assistiu o nosso programa e até a próxima. Falou, gente.